boa tarde. Boa tarde, é um prazer revê-lo e estar novamente aqui com vocês. E para nós também. Eu acho que o João marca a época em Bauru como um promotor atuante de... Eu acho que você deve ter sido aqui em Bauru o promotor que mais júri fez, João. Então, de fato, eu trabalhei os últimos 15 anos no júri, né? Eu fiz mais de 400 júris em Bauru, Duda. E eu até gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer durante todo esse tempo, né? Foram 15 anos, eu devo ter trabalhado com inúmeros cidadãos de Bauru, né, atuando lá como jurados. Fiz muitas amizades, eu queria deixar aqui um grande agradecimento pela convivência de tanto tempo, né? E agradecê-los, né? Porque não é fácil o cidadão comum ser convocado para trabalhar no tribunal do júri, né? Para julgar um ser humano no crime mais importante, que é o crime contra a vida, né? Normalmente o homicídio. Então, tirar o cidadão do seu cotidiano para realizar uma tarefa dessa natureza, ele tem que estar muito empenhado realmente. E eu tenho certeza absoluta, Duda, que nesses 400 júris que eu fiz, e vou falar, não devo ter passado de 10 os casos em que o resultado não foi o resultado que eu pleiteei. Então eu tenho certeza absoluta que a sociedade contribuiu bastante para a realização da justiça nesse período todo. Muito bom. E é isso daí que causa até espécie para a gente. O que leva o promotor João Henrique, depois de 15 anos, trocar o crime pela a juventude? Na verdade, a mudança sempre é boa, né? E mesmo na área da infância eu vou acabar trabalhando também na área criminal, né? A minha atuação nova agora, que é na área da infância, um desafio também, mas envolve o aspecto criminal, né? Até agora trabalhava com a parte criminal dos maiores, agora vamos trabalhar com os menores. Mas efetivamente é porque o júri também ele tem uma carga muito grande de estresse, é um trabalho extremamente difícil de fazer, né? E é muito importante que haja uma oxigenação igualmente, né? E nós recebemos em Bauru o Dr. Alex, filho do Dr. João Costa, que foi promotor. Opa. E o Dr. Alex tem muita vontade de trabalhar no júri em Bauru, até por conta do pai dele ter trabalhado no júri. Claro. E isso daí coincidiu, infelizmente, com a morte do Dr. Onilande, que abriu a vaga na área da infância, né? Então o Dr. Alex veio para Bauru por conta da infância e nós fizemos uma permuta, na verdade, né? E ele tinha muita vontade de trabalhar no júri e eu, né, buscando também novos desafios e já entendendo que a minha cota de participação em 15 anos já tinha sido oferecida à sociedade, aproveitei a oportunidade. Ô João, o que a informatização da justiça ajudou no júri? A informatização agora, né, não tem mais retorno. Evidentemente que existe um período de adaptação, né, mas é algo que é absolutamente necessário. Ajuda, especialmente, Duda, na desnecessidade de você ir ao fórum. Tá? Então, o advogado, especialmente o advogado, né, talvez a categoria profissional que mais tenha se beneficiado com a informatização tenha sido os advogados, porque eles podem peticionar, eles podem ter acesso ao processo do próprio escritório deles. Não há necessidade de ir ao fórum para enxergar o que tem dentro do processo. Se ele recebe uma intimação, ele tem tudo. Pelo computador dele, ele vê tudo, né? Agora, evidentemente que a informatização, por hora, ela tem algumas dificuldades, né? E, dentre elas, são os próprios recursos que nos são oferecidos, né? Então, tanto o Judiciário quanto o Ministério Público, e muito provavelmente também a Defensoria Pública, né, ainda sofre um pouco com falta de instrumentos eficazes, né? Um computador, né, que seja capaz de te oferecer uma resposta imediata, né? Nós ainda passamos por um procedimento de dificuldade de acesso, né? Você
pretende acionar o processo e por mau funcionamento da máquina, ela ainda te dificulta bastante ter acesso, né? Mas, de qualquer maneira, isso é coisa que vai ser superada com o tempo. Eu nem acredito que vai demorar muito, né? Então, a informatização, ela te dá essa agilidade, né? Essa possibilidade de você ter acesso, né, com muito mais facilidade ao processo, de modo que ela realmente é um grande benefício. Além do que, notadamente em relação às filmagens que hoje se faz, né? A informatização está aliada à videoconferência e aí por diante, né? Então, essas tecnologias todas, elas te permitem um acesso mais fácil e uma visualização mais real do que acontece numa audiência, por exemplo. O que você achou disso de ver por vídeo, de vez de trazer o bandido, o criminoso para ser ouvido aqui, ouvido por videoconferência? Você achou uma boa depois de um certo tempo? Porque de início foi muito criticado, achava-se que o ato do olho no olho era importante e no vídeo não daria, às vezes, o mesmo resultado. Que análise que você faz disso? Duda, você sabe que existem algumas realidades que não adianta você brigar contra. Tá? Você pode até contestar num primeiro momento, mas ela vai ser implantada, porque ela é absolutamente necessária, né? E a videoconferência faz parte de um contexto de avanço tecnológico, né? É indispensável. E economia hoje. Também, né? Economia de recursos, né? Assim, essa história do olho no olho é muito curiosa, porque quem participa da videoconferência consegue verificar que o juiz tem oportunidade de enxergar o olho no olho mais fácil do que propriamente na realidade. Porque até a aproximação de imagem ele consegue, ele pode. Esses dias atrás nós fizemos uma audiência para saber sobre a tatuagem de um determinado réu e a imagem fez uma aproximação assim de 5 centímetros da mão do cidadão para saber qual que era efetivamente a tatuagem que estava ali, né? Então, a possibilidade do juiz olhar no olho do réu, né, que era a grande contestação, né, do juiz, a partir da videoconferência, fazer um julgamento frio. Não é frio, ele enxerga tudo. Tanto o juiz enxerga o réu, como o réu enxerga todos os que estão presentes em audiência. E o acesso ao advogado pelo réu também é pleno. O que ele quiser falar com o advogado, ele fala imediatamente. Mas veja, essa realidade da videoconferência faz parte de um outro contexto que, né, o nosso sistema ele é muito demagógico, porque pela lei essa videoconferência só se realizaria em absoluta necessidade, né? Quer dizer, o juiz não tem hoje, né, a faculdade de decidir se ele vai ou não fazer pela videoconferência. Ele só pode fazer naqueles casos que se julga absolutamente necessários e justificados, né? E a legislação precisa de mudar em relação a isso, porque a videoconferência tem que se tornar uma regra e não uma exceção. Então você aprovou? Não só eu, como todos, né? Hoje não existe mais praticamente contestação, né? Hoje é algo que está implantado e a única coisa, o que nós cobramos hoje é que se expanda. Porque, por exemplo, em Bauru existe uma sala de videoconferência. Nós temos 4 varas criminais. Conclusão, cada vara criminal só pode usar a videoconferência um dia. É mais ou menos uma divisão de trabalho, né? Então, como tem uma sala, são equipamentos que permitem, né, apenas por divisão de trabalho, inclusive, né? Nós não temos excesso de equipamentos, então os 4 juízes criminais dividem os dias e cada um usa um dia a sala. Nós precisamos de expandir, né? Para que cada vara criminal tenha a sua própria sala de videoconferência e que nós não precisemos jamais de ficar transportando preso de presídio para audiências, porque isso é um desperdício de tempo, isso é um desperdício de dinheiro, é um risco enorme que se cria e absolutamente desnecessário. Os países de primeiro mundo, todos têm videoconferência? Certamente. A tecnologia já chegou lá, né? Aqui também já chegou, mas ainda caminhando devagar, né? Aqui chegou tecnologia até para o crime já, né? Sem dúvida. As eleições e etc. Sem dúvida.
Ó, o Pedro Valentim vem com uma pergunta aqui. Doutor, a OAB está se manifestando contra a execução da pena a partir da sentença na segunda instância. Aí eu ia te perguntar isso. Dizendo que isso pode prejudicar os acusados. Já alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, eles entendem que a maioria dos condenados não recorrem aos tribunais superiores, e sim os mais endinheirados. Indiferentemente de questão social, qual a análise do senhor sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, hoje, como a maioria dos telespectadores sabe, a pessoa que está condenada em segunda instância e continua apelando, antes o cara ficava até 20 anos aí apelando e já condenado em duas e não ia para a cadeia. Agora estão catando e pondo na cadeia. Qual a tua versão disso daí? Esse é um assunto extremamente polêmico, né? Aliás, grande parte dos assuntos que o Supremo decide são assuntos polêmicos. E todo assunto polêmico tem, né, as vantagens e desvantagens, né? O nosso Código de Processo Penal, ele já, né, desde a sua criação em 1940, ele já tinha a previsão de que, dada a sentença ou confirmada a sentença em segundo grau, qualquer recurso aos tribunais superiores não geraria efeito suspensivo. Esse efeito suspensivo significa dizer... Isso, já existia. A nossa legislação já traz isso desde 40. E efeito suspensivo ao recurso significa dizer, você pode recorrer, mas você vai começar já a executar a pena. Não paralisa, vamos dizer assim. Claro. Né? Até que o Supremo, né, num determinado momento, disse, não, isso ofende, né, o princípio da inocência, vamos esperar transitar em julgado, para então sim o cidadão cumprir a sua pena. Né? E essa decisão do Supremo, que vinha sendo respeitada, né, agora ela mudou. Mas o Supremo faz isso constantemente. Só para se recordar, eu lembro aqui dos crimes hediondos, né, o regime de cumprimento de pena para os crimes hediondos, que de 90 até 2006 o Supremo entendia que era constitucional, o integral fechado. Em 2006 para frente, ele passou a entender que é inconstitucional. Então é uma mudança de posicionamento que é muito determinada pela composição do Supremo. Né? O Supremo muda a lei, né? Mudam os ministros, acabam mudando também o entendimento da lei. Mas especificamente em relação a essa matéria, né, nós precisamos nos lembrar o seguinte... quando um recurso ele é decidido no segundo grau, no Tribunal do Estado, né, qualquer eventual recurso para o Tribunal Superior não envolve discussão de mérito, viu, Duda? Então, conclusão, em princípio, né, a menos que haja a demonstração de uma divergência jurisprudencial entre o que ficou decidido no Tribunal de Justiça do Estado para as decisões dos tribunais superiores. Mas, como regra, não envolve análise de mérito em si, mas sim análise de interpretação da lei. Tá? O mérito, o fato, como aconteceu e como foi julgado, se esgota já no segundo grau. No terceiro grau, que seria os tribunais superiores, só se discute se a lei foi interpretada corretamente. Perante o Supremo, seria, portanto, interpretação do julgamento de acordo com a ordem constitucional e perante o STJ, a decisão de acordo com a legislação em vigência. Então, como exemplo, hoje no tráfico de drogas, a lei fala que o cidadão, se condenado, cumpre a pena no regime fechado, inicial fechado. E os tribunais superiores estão interpretando que esse dispositivo é inconstitucional. Se o Tribunal do Estado decidir que o cidadão deve cumprir a pena no regime fechado, então, nesse caso, ele tem recurso para os tribunais superiores, porque ele, na interpretação da lei, não é do fato em si, do tráfico em si, portanto, é da interpretação da lei. E isso, evidentemente, nesse exemplo que eu estou dando, evidentemente que seria um grande prejuízo para o réu, né? Porque se ele tiver que começar a cumprir a pena desde já, ele vai começar a cumprir no regime fechado, sendo que os tribunais superiores provavelmente concederão a ele o regime menos rigoroso, provavelmente.
Tá? Então esse é um exemplo, mas da mesma forma que existe o exemplo em que há prejuízo para o réu, existem inúmeros, mais inúmeros, e talvez a maioria, e por causa disso que é a grande discussão, talvez a massacrante maioria são recursos protelatórios. Não vai mudar a situação, não vai mudar a situação, mas é recurso em cima de recurso, recurso em cima de recurso, por conta de protelar a decisão. Tá? Então o cidadão recorre no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça dá decisão. Ele recorre para o Tribunal Superior, o tribunal entende que não é o caso desse recurso, ele tem um outro recurso para fazer de qualquer maneira essa matéria chegar ao Tribunal Superior. É até difícil de explicar isso para a população, mas o Código prevê recursos de recursos de recursos. E aí vai se protelando decisão, se protelando, prescreve. Eu tenho vários processos prescritos por quanto dessa protelação. Então, na verdade, existem os dois pontos, né? Aqueles que sabidamente o réu vai sofrer prejuízo. E aqueles, né, que é uma protelação indesejada, que a situação sabidamente não vai modificar, e que deveria, então, ele já começar a cumprir a pena imediatamente, né? A questão é separar um de outro, né? O Supremo, muito provavelmente, decidiu que deve começar a executar a pena já por conta de estatística, né? A quantidade de recursos protelatórios, aqueles que a situação não muda, é muito, mas infinitamente muito maior que a quantidade de processos em que o réu tem alguma chance de mudança, né? Agora, em outros países, só para complementar, né? Em outros países, até na decisão de primeiro grau, o cidadão já começa a cumprir a pena, né? Existem algumas realidades, Duda, que aqui no Brasil parece que, né, é ofensiva a todos os direitos, né? Enquanto que no exterior não se interpreta desse jeito, né? Essa história de cumprir pena, ainda podendo recorrer a algum grau, né, ou iniciar o cumprimento, é um desses exemplos, né? Eu me lembro que nos Estados Unidos, citando, a fiança é um instituto supervalorizado. Se cometeu um crime, cometeu, especialmente se for um crime grave. Cometeu. Você só vai ser colocado em liberdade, se a prisão é legal, você só vai ser colocado em liberdade se você pagar a fiança. E a fiança lá são valores elevadíssimos, né? E o cidadão não pagou a fiança, ele fica preso e acabou. Não tem conversa. Aqui não. Aqui o cidadão é preso e vigora sempre o princípio da inocência, né? É preso. Há risco dele perturbar a instrução processual? Não há. Então vai ser colocado em liberdade. Veja como são interpretações absolutamente distintas, né? E que vem em confronto, um país como o nosso, em confronto com realidades, né, muito mais importantes, de países muito mais desenvolvidos que o nosso, né? Então, acaba ficando nesse jogo. Mas é o que eu falo, o legislador brasileiro tem que dar uma olhadinha sempre nos países mais antigos, de primeiro mundo, né, João? A própria realidade, a própria discussão da menoridade, né? Eu ia te perguntar, aproveita e responde. Você é a favor? Se você for fazer uma pesquisa internacional, é evidente que... A maioria dos países é 16 anos. Não diria isso, Duda, mas é evidente que existem inúmeros países de primeiro mundo que a idade penal é inferior aos 18 anos. Agora, veja qual que é o raciocínio, Duda. 18 anos é idade penal de um código de 1940, tá certo? Então, todos os que defendem a manutenção dos 18 anos alegam que o adolescente nessa idade ainda não tem maturidade suficiente, né? Que seria apenas colocar mais um dentro da penitenciária. O que eu digo é o seguinte, essa ideia é uma ideia ultrapassada. De imaginar que o adolescente entre 16 e 18 anos não tem maturidade suficiente para entender o que ele... Então, mas eu até poderia, Duda, admitir isso. Eu até poderia. Você é a favor ou sou contra? A minha opinião, não pode ficar do jeito que está. Do jeito que está, não dá para continuar mais. Ou você reduz a idade para 16 anos, para não deixar impune nessa faixa de idade que nós sabemos que o cidadão já tem maturidade, ou você mantém os 18 anos e muda a lei que existe hoje, né? A lei que existe hoje, ela é
assim, muito benéfica ao infrator, mas muito mesmo. Por quê? Porque ela permite que o infrator fique internado para os crimes graves, né, e isso que nos interessa, os crimes graves, claro, que fique internado no máximo 3 anos, e nunca, Duda, após os 21. Então, é essa parte que tem que ser tocada. Ainda que eu mantenha a responsabilidade penal aos 18 anos, por entender que dentro do nosso sistema, o que prevalece, deve prevalecer, né, o princípio da proteção integral, que é o princípio desenvolvido dentro do ECA, ainda que nós pensemos assim, o que nós temos que mudar não pode continuar desse jeito, porque desse jeito é impunidade absoluta. Total. Né? Então, só para fazer uma comparação, se o menor comete um latrocínio, ele está sujeito no máximo a ficar 3 anos internado, desde que não passe dos 21 anos de idade. Se é um maior, é pena mínima de 20 anos de reclusão. Pena mínima, não dá para ter uma diferença dessa. Não dá, isso é um disparate. Né? Então, existe proposta dentro do Congresso de aumentar o prazo de internação. Não muda nada, continua aos 18 anos, né? e aumenta o prazo de internação para 8 anos. Né? E existe essa que já passou na primeira votação na Câmara dos Deputados, que é de reduzir de 18 para 16 para os crimes hediondos e para a lesão corporal seguida de morte. Né? Mas nós vamos ter que desenvolver um outro raciocínio após, que é saber se qualquer mudança nesse sentido é constitucional ou não, né? Porque ainda o Supremo tem que decidir depois se essa matéria é uma matéria que pode ser alterada dentro da Constituição. Ainda existe mais um grau de discussão ainda, né? Mas eu sintetizo assim como educador. Ó, em 1940, uma mãe e um pai puxavam a orelha do filho com 17 anos. Ou batia até de chinelo nele. Hoje, se bobear, apanha do filho. Você vê, olha, um assunto demasiadamente relevante hoje, que nós discutimos pouco, mas o grau de importância é tão alto que eu fico impressionado de não ver essa discussão. Em 1990, quando o Estatuto da Criança e Adolescente surgiu, se previa a possibilidade de internação do menor apenas se fosse crimes, atos infracionais, né, praticados mediante violência ou grave ameaça, ou se fosse reiteração de atos infracionais. Tá? Em 1990, nós não conhecíamos o crack ainda. Exatamente. Nós não conhecíamos o tráfico de drogas como ele é hoje. Em 1990, mal o celular existia, Duda. Então, hoje, qual é a realidade? Grande parcela dos atos infracionais, talvez a maior parcela dos atos infracionais praticados. Duda, se eu fizer 15 audiências, 10 são de tráfico de drogas. Hoje os menores estão sendo usados no tráfico de drogas. Tá? E você sabe qual que é a grande questão, Duda? Que o tráfico de drogas é um crime que é praticado sem violência ou grave ameaça. Então, pela interpretação da lei, eu não poderia internar um menor que estivesse praticando tráfico de drogas, ainda que em grande quantidade. Só que o tráfico, ele provoca um mal muito grande à sociedade, especialmente quando se trata do crack. E essa discussão ainda é uma discussão que não se desenvolve. Alguns tribunais entendem que o cidadão não pode ser internado, sequer internado. Ainda bem que aqui em Bauru, o doutor Ubirajara, junto com outros tantos, interpretam que se não há uma violência direta, pelo menos há uma violência indireta e determina a internação. Então, pelo menos em Bauru, nós temos sido rigorosos nesse sentido. Mas tantos outros locais que o menor sequer é internado, Duda, por conta do tráfico de drogas, porque a lei não autoriza. Imagina que cenário é esse. Absurdo. Você vê todo dia na televisão, o menino, por causa do crack, ele mata a avó, o avô, o pai, a mãe. Você entrega tudo para ele, ele dá um tiro em você. Não tem reação nenhuma. Então até aquela máxima, não reaja, está caindo por terra. Você não reage, o cara te estupra e te mata depois. É absurdo. É um verdadeiro absurdo. Totalmente absurdo. Você falou tudo. Mais de 80% droga. 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 E crack, que é o pior de tudo. Crack. Que é fim de linha, né? Fim de linha. O Brasil é campeão mundial do crack, hein?
Brasil quer ser Nos campeão Estados mundial Unidos, de tudo, que são né? cheirador de cocaína, crack é pouco. É pouco. O mal do crack é tão grande que os americanos perceberam isso na década de 80 e deram um jeito de acabar com ele lá, né? Claro. Ó, o Edilson do Meiridota. Com relação à decisão do Supremo Tribunal, estranhei a OAB de São Paulo ser contra a prisão na segunda instância. Nós, cidadãos, queremos corrigir essa impunidade. Não seria uma forma disto acontecer, senhor promotor? A pergunta do Pedro anterior foi sem analisar a questão econômica, né, se a decisão é uma decisão correta ou não, né? Mas o poder econômico influencia demais nesse aspecto. Por quê? Porque normalmente, não é regra, mas normalmente aqueles que conseguem arrastar o processo por meio de recursos nos tribunais superiores são pessoas mais abastadas, tá certo? Então ele tem condições de pagar um advogado que, né, sustente um recurso na superior instância. Normalmente, os menos favorecidos normalmente não têm essa mesma possibilidade e aí acaba transitando em julgado já logo ali na segunda instância, tá certo? O que eu penso que deveria de ser feito para resolver isso, o Duda, tem que terminar com recursos protelatórios. Tá certo? Então, é limitar o número de recursos, e para aqueles recursos possíveis, colocar condições, impor condições que não permitam ao indivíduo usar esse recurso como uma forma de empurrar o processo para frente, né? Um exemplo, na Justiça do Trabalho, quando se recorre, tem que pagar de custas processuais um valor bem elevado, bem razoável. Então, aquele que pretende recorrer, né, para protelar, tem que pôr grana grossa. Ele pensa duas vezes. Então, aqui seria tão simples que se limitasse o número de recursos e para aqueles que ficassem ainda à disposição, criasse algumas regras. Concordo. Que não permitisse, né, usar o recurso como instrumento de adiamento de decisão. Né? E toda vez que você usa o recurso para adiar a decisão, você enfraquece a justiça, você gera sentimento de impunidade, você gera prescrição, que é muito possível de acontecer. Né? Então, é isso que tem que ser mudado. Por que a decisão se torna polêmica no nosso sistema? Porque como nós permitimos esse número exagerado de recursos e recursos que não têm justificativa, né, o recurso, só para você saber, o recurso de agravo sobre a decisão do tribunal que não permite a subida do recurso extraordinário ou especial, falando tecnicamente, ele não precisa de motivação. Basta o advogado entrar com esse recurso que não precisa de motivação. Quer dizer, se eu não preciso de motivar o recurso para subir para o tribunal, eu estou ali dando, oferecendo todas as condições para que essa decisão seja adiada. Né? E essa é a forma de se ir arrastando os processos, arrastando o processo. Eu lembro aqui aquele jornalista, o Pimenta Neves, ele foi condenado no tribunal. No tribunal do júri. Foi para o Tribunal de Justiça, ele confirmou a sentença. E ele recorreu para a superior instância apenas para discutir se existia ou se não existia uma qualificadora no crime. Uma qualificadora. Essa é outra forma também de limitar recursos e justificar o cumprimento da pena desde já. Muitos recursos é para discutir apenas uma parte da decisão, que não vai influenciar no todo, ela vai influenciar apenas numa parte. Então, se vai influenciar apenas numa parte, por que eu já não posso cumprir o resto? O Pimenta Neves foi exatamente assim, ele tinha uma pena de 16 anos e ele estava contestando uma qualificadora, que resultaria numa diminuição, se ele alcançasse o resultado, numa diminuição de 2 anos nessa pena. Então, era de 16, cairia para 14. O que impediria ele de começar a cumprir essa pena desde logo? Mas teve que esperar o STJ decidir. E foi um caso e ele era confesso. Claro. Quer dizer, são esses casos que nos deixam bastante incompreensíveis e que dão sustentação à decisão do Supremo. Né? José Leme, parabenizo a entrevista do professor Duda com o promotor João Henrique. Doutor,
Qual é o seu relacionamento com o promotor Fernando Helene Macelli, que também não atua na área com relação às denúncias dele sobre a suspeita de superfaturamento com verbas do Ministério das Cidades, colocada na reforma da Praça Rui Barbosa, realizada no governo Rodrigo Agostinho? Olha, doutor Macelli, doutor Fernando Helene é promotor de justiça em Bauru, a atribuição dele é de atuar na área de defesa do patrimônio público, e todas as notícias... É importante que se diga que Bauru não tem escândalo, hein? E muito por conta dessas ações, né, em defesa, e ele está à disposição de qualquer do povo para receber eventuais denúncias. E ele atua numa área diferente da minha, nós, evidentemente, que por atuar em áreas diferentes, né, eu não consigo saber exatamente quais são os processos dele, nem eles os meus, mas eu tenho notícias que a respeito, inclusive, da praça, foi instaurado algum procedimento para apurar eventual superfaturamento. Até onde eu sei, e não é oficial, é apenas também de ouvir, existe um procedimento já instaurado. Mas se houver alguma notícia de desvio, se houver que tem algum mínimo de fundamento, né, é só procurá-lo e levar essa notícia a ele, que certamente ele fará a apuração do fato. O que você espera da Vara da Infância e Juventude? Edu, eu espero poder contribuir. Ainda não sei exatamente como, porque para mim é uma área nova, né? Mas eu espero poder contribuir trabalhando bastante na diminuição do envolvimento dos menores com o tráfico de droga, notadamente. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele fala uma observação só. Não devemos esquecer que, na maioria das vezes, as drogas que entram no Brasil vêm dos países latino-americanos. É verdade, né? E aqui no Brasil, principalmente, é do Paraguai, da Bolívia, da Colômbia passa por aqui para ir para os Estados Unidos. Mas para consumo interno nosso aqui, nós estamos cansados de saber por onde que entra. E esse problema, né, da divisa que o Brasil tem é um caso absurdo. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Duda, basta ver a quantidade de droga que é apreendida hoje, né? Hoje nós não temos mais notícia de apreensão de droga de 500 gramas, 1 quilo, né? Não existe. É tonelada. As notícias, né, seja em Bauru nós fizemos, né, a polícia, num trabalho muito interessante, fez apreensões recentes, né, de 600 quilos de droga, 500 quilos. E na região também. Maconha, e na região também. Então, nós tomamos como base essas apreensões para imaginar o quanto está passando. Né? Aliás, hoje numa reportagem... A maioria não pega, né? A maioria não coisa pega, óbvia, né? Então, e vai ter o usuário no inferno, né? O grande problema é esse, né? E aí, me lembrei de um assunto importante agora, já que você falou em usuário, né? E já que o Brasil é um daqueles que quer sustentar a licitude, né, a licitude do uso da droga, né, que isso não deveria ser crime. Eu acabei de ler uma reportagem bastante interessante sobre a Holanda, né? Foi divulgada essa semana no Face, né? Se arrependeu de liberar. Está totalmente arrependida, já tá voltando, porque se imaginava que... A Suíça já se arrependeu lá atrás. A Dinamarca, a Suíça e a Holanda. Os três países que eram países, né, que são países de primeiro mundo, que por meio por meio dessa liberação se imaginava que o tráfico não fosse acontecer. Por causa disso, o crime organizado se implantou nessas regiões. Verdade. E hoje eles estão vendo que eles não conseguem controlar. Portanto, eles estão retrocedendo na decisão de liberação. Né? E essa história do uso é o que sustenta o tráfico. Se não tem uso, não tem o tráfico. Então, você libera o uso, evidentemente que você vai estar incrementando o tráfico de drogas, mas isso não tem a menor dúvida, né? É que as drogas, elas estão aparecendo assim, de uma maneira tão difusa, né?
que drogas como a maconha, que há 20 anos, 30 anos era a droga importante, Nossa, hoje ela perdeu o significado, né? Virou hoje, refresco. Virou perto de refresco. algumas que tem aí. Mas é aquela história, mas é droga, Mas de qualquer maneira, é o início, né? É o início. Mas é impressionante. Mas é que eu falo, antigamente você prendia, pegou 1 quilo de maconha, 2 quilos. No Brasil, 2 coisas que evoluíram. Ninguém mais pega 1 quilo, 2 quilos, pega 1 tonelada, 2 toneladas. Outra coisa era corrupção. Antigamente, o cara roubou $3 mil, $5 mil, $10 mil. Hoje, depois pulou para 1 milhão e agora virou bilhão. O nego rouba bilhão, entendeu? É brincadeira, né? Duda, nós gostamos de dizer que o Brasil quer estar na liderança sempre, né? Eu vi uma... Na liderança de tudo, né? Pena que nós estamos na liderança mesmo só naquilo que não é bom, né? Eu vi uma não sei de quem era, foi nos Estados Unidos, que político foi, falou, para esconder o dinheiro que desviaram da Petrobras, tinha que fundar uns 3 bancos para guardar aquele dinheiro. Aonde que os caras achavam que iam esconder 50 bilhão? É impressionante. Aonde? Como é que você vai esconder, João, 50 bilhão? Eu tenho até a impressão que é tão difícil esse mecanismo, né? Principalmente porque envolve certamente, né, a necessidade de laranjas pelo caminho, né? Que eu acho que eles perdem muito dinheiro com isso também, viu? E vai explodir cada vez mais, né? Acaba perdendo muito dinheiro nessa brincadeira também, né? Porque deixa no nome de um, deixa no nome do outro, nome do outro, e a hora que for tentar recuperar não consegue também. O Maluf e o dele falou, não é meu, mais. Não é meu. Por aí. Não, eu tenho maior alegria de conversar com o Dr. João. Foi meu aluno, hein? Dei aula para o João. O Marcelo também, que perguntaram do Marcelo, também foi aluno nosso no Prevê. São 2 inteligências excepcionais. E Bauru, os promotores de Bauru, começou lá atrás. Como é que chamava aquele que era de direita, que foi quem começou a atacar primeiro os políticos de Bauru, de corrupção? Esqueci o nome. Simeone. E você vê, o escândalo no governo do Estado, em Brasília nem é escândalo, aquilo é coisa, sei lá o que nós pode dar para aquilo lá. Mas, Duda... Mas aqui Bauru está tranquilo quanto a isso, hein? Uma coisa que é bastante importante de alertar a sociedade é que está sendo realizado hoje um trabalho bastante difícil. Essa Operação Lava Jato, vocês devem imaginar o quanto deve ser difícil para as autoridades públicas envolvidas, seja a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário, trabalhar com uma matéria que não é conhecida, que envolve relações internacionais, que envolve fábulas, que envolve dados, documentos, né, uma quantidade que a gente não consegue nem, né, ter ideia. É muito difícil de trabalhar com isso. E são bravos delegados, bravos promotores e o juiz que está dando o respaldo, não só ele, outros também, né, para que essa operação ela tenha desenvolvimento. E a população precisa ter consciência de que há naturalmente uma reação a isso. Claro. Tá? Então essa reação ela precisa de ser compreendida. E uma das formas de reagir é tentar desqualificar quem está investigando, quem está processando, né? Nós já vimos aí até manifestos assinados por gente importantíssima, que é de cair o queixo. Por quê? Porque é uma matéria tão relevante e as provas elas são tão contundentes que é de admirar que ainda assim, né, se pretenda defender essas pessoas envolvidas por meio do processo, por meio do procedimento de desqualificação do investigador, né? Então a população precisa ficar atenta a isso daí, dar apoio a esses bravos profissionais que estão trabalhando lá certamente dia e noite para que isso se desenvolva. E um povo que não sabe dar apoio não vai governar nunca, não vai limpar o país nunca, né? Eu acho que realmente é fundamental que a gente esteja atento, porque foi demais, foi demais em todos os aspectos. Ô João, o que você gostaria de colocar mais? Além de agradecer a mais essa oportunidade, queria dizer à população bauruense que eu ainda tenho alguns anos pela frente, né? E de dedicação intensiva aí agora para a área dos menores, né? Ainda é um momento inicial de entender o mecanismo, como é que funciona,
mas eu tenho certeza absoluta que eu vou poder dar uma cota de contribuição importante também, né, na defesa dos interesses, da proteção dos menores, que nós temos que nos lembrar que são o futuro, né? E que eles, na verdade, né, a par daqueles que procuram o caminho do mal, né? Nós temos que nos lembrar que nós temos uma infinita massa aí que precisa da nossa atenção, até aqueles que infracionam também, né? Lógico. Mas nós temos uma grande massa aí que precisa da nossa atenção e vamos trabalhar nesse sentido. João, foi um prazer falar. Obrigado, Duda. Tá aí, né? Sempre que o João vem aqui, são entrevistas excepcionais e ele deixa uma imagem. O João deixa uma imagem de um promotor duro, cumpridor da lei, né? E que não brinca em serviço. Eu acho que, e a nossa juventude está precisando de gente assim também, né? Além de todo esse suporte para defender o jovem, nós temos que mostrar para eles qual é o bom caminho. Nós vamos continuar atento à carreira do João. Nosso TV Prevê tem um carinho especial e sempre acompanhou o João nesses anos todos. E não precisa nem falar, a cidade reconhece o valor e a história deste promotor linha dura, cumpridor do seu dever. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.